E aí, galerinha, eu vou gravar agora um vídeo para vocês ensinando um macete para quando for trabalhar com questões que envolvam grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. É um assunto que algumas pessoas têm dificuldade e esse macete ele é super útil para resolver as questões. Vou fazer esse exemplo aqui, esse exemplozinho bem simples mesmo para poder exemplificar. Mas esse método você pode usar para qualquer questão que envolva grandezas diretamente proporcionais. O método é o seguinte: vamos aqui para a questão. Vamos repartir 420 em três parcelas, que são diretamente proporcionais aos números 3, 7 e 4. Quais são as parcelas? Certo, o macete é o seguinte: você vai montar esse esqueminha aqui, ó, parecido com o jogo da velha. Aí, desse lado aqui, nessa parte bem aqui no último quadradinho, você coloca o valor que você quer repartir. O valor total que você tem, que aqui no caso é 420. Então aqui eu vou botar 420, certo? Nesses três cômodos aqui acima, aqui eu coloquei 3 porque são três parcelas. Se fosse mais parcelas, ou se fosse só duas, colocaria só 2. Se fosse 4, colocaria 4 espaços. Vai depender da quantidade de parcelas que eu tenho para repartir, certo? Eu vou colocar os números. Quais são os números que eu coloco aqui? Os números que ele deu, que eu quero repartir. 3, 7 e 4, certo? Aí qual é o próximo passo? O próximo passo é eu pegar esses três números aqui que ele deu, eu vou somar eles. Somar, somar. Vou fazer a soma deles três. 3 mais 7, 10, mais 4, 14, certo? Aí eu vou passar aqui uma barrinha embaixo desse número e vou colocar o valor da soma que eu obtive aqui, dividindo o número que eu tenho. Aqui no caso é 420 sobre 14, certo? Aí eu vou fazer essa divisão, 420 por 14. Bora fazer aqui rapidinho. Vou até revisar essa questãozinha aqui com vocês, talvez esteja meio apagado. Vou fazer aqui por 14. Espera aí, ficou meio aqui. Arrumar. 14, certo. Então, 420, 4 não dá, né? Então vou 42. 42 por 14 dá 3. 3, né? 3 vezes 14 dá 42, então sobra 0. Aí eu baixo esse outro 0, aí 0 por 14 não dá, então 0. Então a resposta é 30. 420 dividido por 14 dá 30. Esse 30 aqui, o que eu faço com ele? Eu vou pegar esse 30 aqui e vou colocar bem aqui no meio, ó. 30, 30, 30 aqui também, certo? Agora qual é o próximo passo? É eu pegar esses valores que estão aqui nessa primeira coluna e multiplicar por esses valores daqui. Que aí eu vou obter o valor das parcelas diretamente proporcional a cada número. 3 vezes 30 dá 90. 7 vezes 30 dá 210. 4 vezes 30 dá 12, né? 12, 0, 120. Certo. Então, qual é a resposta? A resposta, quais são as três parcelas? As três parcelas são essas: 90, 210 e 120. Como é que eu sei se está certo ou não? Se esses valores aqui eu achei eles são corretos. Eu somo. Eu somar 90 mais 210 dá 300. Mais 120 dá 420. Dá o que eu tinha antes. Então, está correto. Então, estou dividido em parcelas diretamente proporcionais, certo? Esse é um método bem simples de se fazer. Ele se aplica para qualquer questão que envolva números diretamente proporcionais, certo? Então, esse é o macete que você vai usar. Sempre quando for fazer questões assim, você usa esse macete, tá ok? Agora vamos fazer outro exemplo com inversamente proporcional. O procedimento é o mesmo, só que vai ter uma pequena diferençazinha. Certo, bora lá fazer aqui com inversamente proporcional. Como é que eu faço com a grandeza inversamente proporcional? A mesma ideia.
Aqui, vamos para essa questão aqui. Vamos repartir 380 em parcelas que são diretamente proporcionais aos números 2, 5, 2, 5 e 4. Quais são as três parcelas? Mesma coisa. Qual é o número que eu quero? O número que eu tenho para dividir? 380. Eu boto aqui 380. Certo. Agora aqui, na hora de colocar os números é 2, 5 e 4, certo? Eu vou colocar o quê? Como são grandezas inversamente... Espera aí, bem aqui tá errado. Pronto, galera, arrumei aqui, que tava errado aqui o enunciado. Aqui tava diretamente, mas é inversamente no caso, certo? Grandezas inversamente proporcionais, como são grandezas inversamente, aqui eu não vou colocar o número direto, 2, 5 e 4. Aqui eu coloco o inverso dos números. O inverso de 2 é qual? É 1 sobre 2. O inverso de 5, 1 sobre 5. 1 sobre 5. E o inverso de 4, 1 sobre 4. 1 sobre 4. Pronto, agora a ideia é a mesma. Eu vou somar isso aqui, essas parcelas aqui eu somo. Soma. Vou somar isso aqui, bora somar rapidinho esses números fracionários. Eu não posso somar direto porque aqui o denominador é diferente, ó. Então, como é que se soma números fracionários? Bora fazer essa revisão aqui rapidinho. 1 meio mais 1 quinto mais 1 quarto. Certo? Como é que eu faço essa soma? Os denominadores são diferentes, então tem que tirar o MMC dos três números, né? Como é que tira o MMC? De 2, 5, 4. Passa a barrinha. Qual é o primeiro número que eu boto aqui? Primeiro número primo, 2. Então, 2. Aí divide aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 5 por 2 não pode, então conserva. 4 por 2 dá 2. Boto 2 de novo que ainda dá para dividir por 2. Aqui repete 1. Aqui o 5. E aqui 1. E aqui, qual é o próximo número? 5. Aí fica tudo 1. 1. 1 e 1. Aí o MMC, ele é calculado como? Como é que ele é calculado? Multiplicando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, esse é o MMC desses números, certo? Então, bora botar aqui o MMC dele, é 20. Então, passando para cá. 20. Certo? Aí, 20 dividido por 2. Aqui, 20 dividido por 2. 10 vezes 1, 10. Mais 20 dividido por 5. 4 vezes 1, 4. Mais 20 dividido por 4, 5. Vezes 1, 5. Aí eu somo tudo em cima. Pra cá. Dá 19. 19 em cima. Sobre 20. Esse é o valor da soma desses três algarismos. Obtendo essa soma, o que eu faço? Eu pego o valor da soma e passo dividindo aqui. Pelo valor que eu tinha. 19 sobre 20. Certo? Agora, mais outro detalhe. É uma divisão de números fracionários. 380 dividido por 19 sobre 20. Como é que eu divido números fracionários? Eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Bora fazer isso aqui rapidinho. Deixa eu só apagar aqui, rapidão. A borracha aqui tá ruim. Pronto. Eu vou fazer a divisão. Essa divisão aqui é igual a essa multiplicação, porque são números fracionários.
conservo o primeiro, que é 380, e multiplico pelo inverso do segundo. O inverso vai ficar 20 sobre 19. Fazendo essa multiplicação aqui, vem aqui, ó, 380, ele simplifica com 19. 380 dividido para 19 dá 20. Aí sobra aqui, sobra 1 e aqui fica 20. Aí 20 vezes 20 dá 400, certo? Então isso aqui fica 400 sobre 1, que é a mesma coisa que 400, né? Que é igual a 400, certo? Aí eu tenho esse resultado aqui, que eu faço com ele? Coloco aqui no meio, 400. 400, aqui 400 também. Aqui 400 também, certo? Peguei o 400, agora o que que eu faço? Eu pego essa coluna aqui todinha e multiplico por essa. Multiplico. Certo, eu multiplico. Então, 1 sobre 2 vezes 400, quanto é que dá? Fica 400 em cima e 2 embaixo, dá 200, né? Concorda? 200. 1 sobre 5 vezes 400, fica 400 em cima e 5 embaixo. Então, fica 400 dividido por 5. Vai dar 8, 0, dá 80, certo? E 400 sobre 4 dá 100. 100, pronto. Tá certo? Vamos ver se tá certo. 200 mais 80, 280, mais 100, 380. Deu certinho o valor que eu tinha, 380, então tá certo. Eu dividi o 380 em 3 parcelas inversamente proporcionais, certo? Eu espero que esse macete que eu passei para vocês tenha ajudado. Foi um macete que eu usei muito quando eu fazia provas de ensino fundamental e resolvi compartilhar esse macete com vocês, tá certo? Se você gostou, compartilha com seus amigos e deixa um like aí para fortalecer, para incentivar mais o meu trabalho. Obrigado.